Bom, nós vamos continuar a análise sintática. Então, a gente tinha visto na última aula tipos de sujeito, beleza? Aí, continuando de tipos de sujeito, a gente está nessa matériazinha aqui, ó. Tipos de predicado. Tipos de predicado é uma matéria, pseudo fácil, né, que a gente fala. Porque, na verdade, se você olhar, a teoria é muito pequenininha. Imagina o seguinte, retirando-se o sujeito da frase, o restante... Vou trocar da frase por oração, porque nem toda frase tem sujeito, né? Retirando-se o sujeito da oração, o restante será considerado como, gente? Predicado. Então, imagine que eu tivesse assim, ó. Então, é o seguinte, o que a gente quer fazer nessas frases? Primeiro, eu preciso localizar o sujeito para depois definir o que seria o predicado. Então, nessas frases, eu só quero grifar o predicado para a gente testar esse conceito aí, ó. Retirando-se o sujeito da oração, o restante será considerado predicado. Parece uma coisinha boba grifar, mas eu já vi uma prova da Receita Federal para auditor que pediu isso. Falou assim, ó, onde é que o predicado está ou não está sublinhado o quê? Adequadamente. E aí? Na primeira frase, o que vocês acham que é o sujeito? É o nada, né? O pronome nada. Então, aqui, ó. Nada se faz pela educação, quer dizer que nada é feito. Inclusive, é uma voz passiva sintética. A gente é que tem mania de achar que toda vez que tem a passiva sintética, o sujeito veio o quê? Depois do verbo. É claro que na maioria das vezes isso realmente acontece, mas não é sempre, né? Então, a gente tem que pensar que não é sempre. Então, aqui, ó. Nada é o sujeito. Separei o sujeito. Retirando-se o sujeito da frase, o restante será considerado o quê? Predicado. Isso quer dizer que o predicado ele pode vir fragmentado. Ó. No Brasil, se faz pela educação. Isso tudo aqui é o predicado. Só vai retirar o quê? O nada. Todo mundo consegue perceber? Bom, qual que é o tipo desse predicado? A gente ainda não entrou no tipo, mas eu já sei que é o seguinte. Como ele não tem predicativo e não tem verbo de ligação, é um predicado verbal. Mas é o que eu vou te ensinar agora, então você não precisa entender isso não. Só para a gente já deixar aqui, ó, predicado verbal. Houve momentos relevantes na história do país. Bom, aí pensei lá no que aconteceu nessa frase.
Primeira coisa, viu? O verbo haver é um caso de oração sem sujeito. É um haver existencial, então tem um caso de oração sem sujeito. Bom, houve, verbo transitivo direto, momentos relevantes, objeto direto, na história do país, adjunto adverbial. O que é predicado nessa frase? Tudo. Então, quando a gente pensa em predicado, é tudo. E eu também sei que esse predicado é verbal, porque não tem predicativo e não tem verbo de ligação. Mas é o que eu vou te ensinar agora. O Brasil, por motivos diversos, tornou-se um país de risco elevado. E aí, qual que é o sujeito? O Brasil, não é isso? O por motivos diversos não é sujeito, né? O por motivos diversos é um adjunto que? Adverbial. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial, é de causa, tornou-se é verbo de ligação, um país de risco elevado, predicativo do sujeito. Então, meu predicado ele é isso aqui, ó. Retirando-se o sujeito da frase, o restante é o quê? Predicado. Todo mundo entende que o predicado é esse pedaço todo? No caso aqui, como eu tenho um verbo de ligação e tenho predicativo, a gente chama esse predicado de predicado nominal. Então, a primeira coisa que eu sei é o seguinte, o que é o predicado? Eu não posso conceituar assim, é o que se diz sobre o sujeito, apesar que eu já li esse livro, tá? Agora, por que eu não posso considerar que é o que se diz sobre o sujeito? Esse caso, por exemplo, é um caso de oração sem o quê? Sujeito. E mesmo assim, ele vai ter todo predicado. Então, o conceito mais comum e o mais adequado é assim, ó, retirando-se o sujeito da oração, o restante é considerado predicado, sendo o que se diz sobre o sujeito ou não. Porque no caso de oração sem sujeito, não tem como falar que é isso, né? E no caso de um sujeito indeterminado também, fica estranho você falar que é o que se diz sobre o sujeito, se você nem falou quem é, né? Bom, então o melhor conceito é esse, retirando-se o sujeito, o restante será considerado predicado. Você concorda comigo que predicado é totalmente diferente de predicação? O que é predicação? Transitividade. Que é totalmente diferente também de o quê? Predicativo. São três nomes parecidos, mas não devem se confundir. Então aqui, ó, só para você ter essa noção, predicado, predicação, predicativo. Predicativo é um termo nominal que exprime qualidade, característica ou o que, gente? Ou estado. Então, predicado é um termo nominal que exprime qualidade, característica ou estado. Beleza? Quando eu penso em predicação, é a transitividade verbal. Então, trata-se da análise da transitividade verbal. Então, a gente quer saber se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou se é caso de verbo de ligação. Isso é o que a gente chama de predicação, para você não confundir, tá vendo? No caso do predicativo, só existem dois termos, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Quando você sabe os tipos assim, também fica mais fácil de não confundir os nomes, né? Bom, predicado é Então, predicado é qualquer trecho retirando-se o sujeito da o quê? Oração. E aí eu tenho predicado verbal,
predicado nominal e tem o predicado como, gente? Verbo nominal. Só para você não confundir, porque tem hora que os nomes são tão parecidos, né, que a gente acaba embolando um pouquinho. Então, predicado, predicação e predicativo são coisas o quê? Diferentes, né? Até aí, tudo bem? Sim? Bom, aí agora a gente está nisso aqui, ó, tipos de predicado. Aí o primeiro predicado que a gente tem é o predicado verbal. Primeira característica dele é essa, ó, não apresenta verbo de ligação. Pode ser qualquer verbo, menos o verbo que de ligação. Dependendo do gramático, você vai encontrar assim, apresenta verbo significativo. O que é um verbo significativo? Qualquer um menos o verbo que de ligação. Todo mundo entende? Então, quando eu falo verbo significativo, que é um nome que pode aparecer em prova às vezes, né? Todos, exceto quem? Verbo de ligação. Então, não apresenta verbo de ligação é a mesma coisa de apresenta verbo significativo. Então, não apresenta verbo de ligação, apresenta verbo significativo. Beleza? O que mais que eu sei sobre o predicado verbal? Não apresenta o que, gente? Predicativo. Então, ele não tem nem predicativo do sujeito, nem predicativo do objeto. Não tem predicativo nenhum. Então, não apresenta predicativo. Qual que é o núcleo do predicado verbal? Seu núcleo é o verbo. Então, toda vez que eu penso num predicado verbal, o núcleo dele é o verbo. Beleza? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. O rapaz considerou o acordo. Quem considera, considera o quê? Algo. Então, qual que é o sujeito? O rapaz. Retirando-se o sujeito, o restante da frase é predicado. Predicado é esse aqui. Quem considera, considera algo, o acordo, objeto, que? Direto. Esse pedaço todo, duas vezes não. Ó. Apresenta verbo de ligação? Não. Apresenta predicativo? Não. Logo, o predicado é o quê? Verbal. Então, o rapaz considerou o acordo. Quem considera, considera algo.
Vamos supor que eu tivesse assim, ó, havia crianças no local. Como é que eu classifico o sujeito? Oração sem sujeito. Verbo haver com valor existencial, então eu tenho uma oração sem sujeito. Havia, verbo transitivo direto, crianças, objeto direto, no local, adjunto adverbial de lugar. Isso tudo aqui é predicado, porque retirando-se o sujeito da frase, o restante será predicado. Aí eu vou perguntar as duas coisas, ó. Apresenta verbo de ligação? Qual que é a resposta? Não. Apresenta predicativo? Não. Então, o meu predicado é como? Verbal. Mas parece facinho, mas vamos lembrar uma coisa. Para você acertar isso aqui, você tem que ter feito a análise sintática o quê? Toda, de forma correta. Esse aqui é o problema. O menino tem que ter feito a análise sintática toda bonitinho. Beleza? É porque fica parecendo simplesinho, mas se você fizer alguma coisa errada na análise sintática, já era. Bom, continuamos pensando. Agora a gente está no predicado nominal. Pensando no predicado nominal, o que acontece com ele? Apresenta verbo de ligação. Então, se o nosso predicado é nominal, ele apresenta verbo de ligação. O que mais que ele apresenta? Predicativo. E só pode ser de um jeito. Apresenta predicativo qual? No sujeito. Por quê? Porque toda vez que eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho predicativo do sujeito. Uma coisa, aqui ó, o verbo de ligação não existe sem o quê? O predicativo do sujeito. Agora me conta uma coisa. E o predicativo do sujeito? Existe sem o verbo de ligação? Sim. A dependência aqui é de mão única, né? Aqui é o seguinte, eu não vivo sem você. Não é isso? Mas você vive sem mim, né? Quer dizer, o predicativo do sujeito está com a autoestima mais elevada, né? Melhor. Então, verbo de ligação não vive sem predicativo do sujeito. Ele realmente depende de um predicativo do sujeito para existir. Não tem isso mesmo, gente? Agora, você pode ter predicativo do sujeito mesmo sem ter verbo de ligação, porque predicativo acompanha qualquer verbo. O núcleo aqui é qual? Seu núcleo é o predicativo. Se o predicado é nominal, é mais adequado que o núcleo dele seja o quê? O nome, não é isso? Então, o núcleo é o predicativo do sujeito. Beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o acordo parecia adequado. Qual que é o sujeito? O acordo. Parecer, vamos olhar, adequado não é uma qualidade do acordo? Então, isso é predicativo do sujeito. Se fosse a tentativa, parecia adequada. Os acordos pareciam o quê? Adequados. Isso varia, não varia? Esse verbo está na tal lista? Ser, estar, permanecer, não é isso? Está na lista. Está na lista e tem predicativo, logo você é um verbo de ligação. Bom, imagina que você tivesse assim, ó.
Ela ficou surpresa com o fato. Qual que é o sujeito? Ela. Então, sujeito. Surpresa não está dando uma qualidade para ela? Então, isso daqui é predicativo do sujeito. Isso daqui vai ser o quê? Tá. Se eu mudasse essa preposição aqui, faria diferença. Ficar surpresa pelo fato é porque ela ficou surpresa, né? E surpresa com o fato tem a ver com qual palavra? Com surpresa. Quem está surpreso com. Como surpresa que é um adjetivo, esse termo aqui funciona como complemento nominal. E ele está dentro de quê, gente? Do predicativo. Mas isso aqui você vai ver, tá? Daqui 2 minutos, beleza? Bom, aí você viu que isso tudo era predicativo e tal. E o ficou, o que vai ser? Tá na lista? Tá. Tem predicativo? Tem. Então é verbo de ligação. Então, para eu analisar esses predicados aqui, eu parei e olhei assim, ó. Tem predicativo? Tem. Tem verbo de ligação? Tem. Logo, só pode ser um predicado como nominal. Então, estou fazendo sempre as mesmas perguntas. Tem predicativo? Tem verbo de ligação? Aqui embaixo, o predicado era isso tudo também. Ela ficou surpresa com o fato. Aí perguntei, tem predicativo? Tem. Tem verbo de ligação? Tem. Então, meu predicado é nominal. Beleza? É o contrário. Você me põe dentro, você me põe fora, viu, Robson? Ele arredou um pouquinho aí, eu fico no meio. Eu já falei, as meninas ficam com vontade de te matar. Porque mulher que tem disso, né? Quer quase arredar a câmera. Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Bom, aí você tem agora o predicado verbo que? Nominal. Então, o que eu tenho no meu predicado verbo nominal? Primeira coisa, apresenta verbo de ligação ou não? Não. Então, não apresenta verbo de ligação. Que equivale a dizer que apresenta que tipo de verbo? Apresenta verbo significativo. Verbo significativo qualquer um, menos o de ligação. Então, não apresenta verbo de ligação, que é a mesma coisa de apresenta verbo significativo. O que mais que eu sei sobre o predicado verbo nominal? Apresenta predicativo. Então, apresenta predicativo. Tanto pode ser predicativo do sujeito, quanto predicativo do o quê? Objeto, né? Então, apresenta predicativo do sujeito ou do objeto. Possui 2 núcleos. Quais são os núcleos? O predicativo e o verbo. Então, não apresenta verbo de ligação,
apresenta predicativo e possui 2 núcleos, o predicativo e o verbo. Essa questão do núcleo não é muito perguntado, mas é bom ter, né? Que o que mais cai é perguntar o tipo de predicado mesmo. Então, eu tenho que analisar a frase toda para chegar à questão do predicado. O rapaz considerou o acordo adequado na ocasião. Qual que é o sujeito? O rapaz. Então, retirando-se o sujeito da frase, o restante será o quê? Predicado. Mas para eu classificar o predicado, eu tenho que qualificar cada um desses termos aqui, desses sintagmas, não tenho? Então, aqui, ó. Considerou o acordo adequado na ocasião. Na ocasião, adjunto adverbial de tempo. Adequado é qualidade ou característica de quem? Do acordo. Poderia ser assim, ó, considerou a notícia adequada, não é isso? Então, esse termo aqui é um predicativo que? Do objeto. Quem considera, considera algo. Verbo transitivo direto, o acordo, objeto que? Direto. Então, considerou o acordo adequado na ocasião. Primeira pergunta, tem predicativo? Tem. Então, um mais, né? Tem verbo de ligação? Não. Então, um menos. Então, tem predicativo, mas não tem verbo de ligação. Isso significa que meu predicado é como? Verbo nominal. Não tem predicativo, mas apresenta o verbo de ligação. Não é isso? Ela acordou surpresa naquele dia por causa da notícia. Qual que é o sujeito? Ela. Naquele dia, adjunta adverbial de tempo. Por causa da notícia, adjunta adverbial de quê, gente? De causa. Surpresa, qualidade de quem? Ela, né? Ainda mais porque está no feminino. Ela acordou surpresa, se fosse ele, teria acordado como? Surpreso. Então, isso é um predicativo do sujeito. Bom, e acordou, está na lista? Não. Então, tem predicativo do sujeito, mas não existe a menor possibilidade de ser verbo de ligação. É um verbo intransitivo. Ela acordou surpresa naquele dia por causa da notícia. Não é um verbo intransitivo, porque ele não tem OD nem o quê? OI. É um verbo intransitivo. Bom, então eu tenho lá assim, tem predicativo? Tem. Tem verbo de ligação? Não. Então, como é que é meu predicado? Verbo nominal. Não é isso aqui? Agora, vou fazer um pensando para ver se vocês entenderam mesmo. Com um pouquinho de maldade. Tem que classificar tudo que está na frase, né? Mas pode deixar aqui, né, Robson? Eu estou copiando esse. Então, considerou ali é verbo transitivo direto, mesmo assim pode ter predicativo e podia ser do sujeito também, né?
O rapaz considerou audacioso o acordo adequado. Aí quem que era audacioso? O rapaz, não é? Então, pensando, o que eu quero saber? O tipo de predicado. Então, isso aqui que eu tenho. Para eu chegar à resposta, eu preciso classificar a frase o quê? Toda. E aí? O primeiro, o que vocês acham? Lá. Se um acha que é verbal, o outro acha que é nominal, quer dizer que vocês estão errando a transitividade do quê? Do verbo, claro. Como é que a gente combinou de fazer a análise sintática? Comece sempre pelo sujeito. Então, qual que é o sujeito? A ideia.
Próxima coisa que era para fazer, olhar os adjuntos, o quê? Adverbiais. Se eu tiver onde, quando, por quê, para quê, vai ser adjunto. Na cabeça da maioria dos jovens, isso aqui não é onde que a ideia está. Então, se isso é onde, é um adjunto adverbial de lugar. Você já viu até onde é que você errou, não já? Porque se esse verbo está acompanhado apenas por adjuntos adverbiais, ele só pode ser um verbo como? Intransitivo. Então, verbo intransitivo. Aí agora eu vou fazer aquelas duas perguntinhas. Há predicativo? Não. Há verbo de ligação? Não. Logo, o predicado é verbal. Porque você respondeu duas vezes não. Não há predicativo e não há verbo de ligação. Então, meu predicado é verbal. Beleza? O problema é a gente olhar para o está, nem ler a frase de novo, e fala assim, está, verbo de ligação. Aí você está em crise, não é? Está com um problema. Está pensando igual todo mundo. Aí é. E a gente faz isso, porque decora os verbos de ligação e quer que eles sejam de ligação tipo sempre, né? Só que a gente já sabe que isso não é verdade, né? No Brasil, as pessoas têm pouco espaço para discussão. E aí? Sujeito às pessoas. Depois que eu fizer o sujeito, tenho que fazer tudo. Então, procuro os adjuntos adverbiais. No Brasil, adjunto adverbial de lugar. Aí depois, para discussão, isso daqui é finalidade. Adjunto adverbial de finalidade. Bom, o que as pessoas têm? Agora eu tenho que fazer a pergunta para o verbo, né? O que elas têm? Pouco espaço. Esse pouco é advérbio? Ainda bem que vocês falaram não. Amém, Senhor. Já estão ótimos. Poucos espaços, pouca paciência. Isso varia, não varia? Isso aqui é um pronome indefinido, tá? Então, quem tem, tem algo. O que a gente tem? Pouco espaço. Para quê? Para discussão. Então, minha frase está toda analisada. Depois que eu analisei absolutamente tudo, é que eu posso fazer o predicado. Aí eu pergunto, tem predicativo? Não. Tem verbo de ligação? Não. Ah, então eu sei que meu predicado é o quê? Verbal. Tá vendo? Eu tenho que fazer a análise sintática toda. O problema tá aí, às vezes, a gente errar a análise sintática, no geral. O governo foi avaliado pelos setores de modo adequado. Qual que é o sujeito? O governo. Depois, eu procuro adjuntos adverbiais. Tem algum? Tem. De modo adequado. Adjunto adverbial de modo. E aí, mais alguma coisa para olhar? Tá. Agora eu tô com um probleminha. Que aí é o seguinte, um aluno leigo, ele vai olhar aqui e vai falar assim, foi. Aí ele vai olhar para o avaliado e vai colocar assim, foi verbo de ligação. Avaliado predicativo do sujeito. Aí nessa hora eu morri do coração. O que foi avaliado? Uma locução de passivo. Então, na hora de fazer a análise sintática dessa frase, olha como é que a gente analisa. Isto aqui a gente chama de locução de passivo. Foi avaliado. Ser ou estar mais particípio, tá vendo? E pelos setores, não é quem avaliou o governo? Isso aqui a gente chama de agente da passiva. Pronto, agora a análise sintática está certinha. Locução de passiva, agente da passiva, beleza? Aí eu vou fazer as mesmas perguntas. Tem predicativo? Não. Tem verbo de ligação? Não. Logo, o predicado é o quê? Verbal. Porque não tem predicativo e não tem verbo de ligação. Aí o menino fala assim, mas esse é um verbo significativo? É. Toda locução a gente olha o verbo principal, que é o último. Quem avalia, avalia algo. Esse verbo é transitivo direto. Ele só não tem objeto que direto, porque o objeto direto dele vira sujeito paciente. Não vira sujeito paciente? Então, beleza. Não há predicativo, não há verbo de ligação, logo meu predicado é verbal. Na prova da Assembleia de Redator Revisor, a última que teve, a Assembleia Minas, que foi em 2009, só 10 anos que o concurso ocorreu, a gente está com alguma esperança, né? Que exista esse concurso novamente. Então, depois houve alguns concursos da Assembleia, mas não saiu vaga para redator revisor. Uma das questões que caiu foi essa de predicado. E tinha essa frase aqui, ó. E um monte de gente pôs verbo de ligação, colocou que era predicado nominal. Um monte.
É porque é um caso meio atípico, né? Você olha assim, você não está acostumado a fazer com locução de passiva. Então, para sujeito, não faz a menor diferença, nem tem graça, né? Você colocar a locução de passiva, mas para predicado já tem graça. Porque o menino vê o foi, já quer que isso aqui seja o quê? Verbo de ligação. Aí, se aqui ainda viesse um feminino, tipo assim, imagina que fosse assim, ó, as páginas foram lidas. Aí o menino já olha para o lidas, fala assim, isso, concorda, predicativo. Isso, concorda que você errou, né? Foram lidas, locução de passivo, não é? Ela andava apressada pelas ruas da cidade. E aí? Sujeito ela. Próxima coisa, eu tenho que olhar se existe algum predicativo. Quais? Não, se existe algum adjunto adverbial. Agora tem algum predicativo? Tem, apressada. Não é modo, né, gente? Porque varia. Se fosse ele ia estar o quê? Apressado. Então, isso é predicativo, do sujeito ou do objeto? Tá na lista? Não está na lista. Aí o menino vira e fala assim, ah, tá, eu li lá, andar. Só que o que tá lá é andar no sentido de estar. Ela andava apressada pelas ruas da cidade? Ela estava apressada ou é andar de deslocar? Andar de deslocar. Você consegue entender que esse andar é no sentido de caminhava? Né? Porque esse termo e esse daqui já te mostram que é no sentido de deslocamento. Então, é um verbo significativo, é um verbo de ação. Então, esse verbo é um verbo como? Intransitivo. Se errar o verbo, erra o predicado. Não tem jeito, né? Bom, predicado de que tipo aqui? Tem predicativo? Tem. Tem. Predicativo? Tem. Tem verbo de ligação? Não. Então, como é que é o nosso predicado? Verbo nominal. Todo mundo conseguiu perceber? Ela andava preocupada nos últimos meses por causa da crise. E aí, qual que é o sujeito? Ela. Aí eu tenho, nos últimos meses, o que vai ser? Adjunto adverbial de tempo. Por causa da crise, o que vai ser? Adjunto adverbial de causa. Não é isso? E aí, andava preocupada, o que vai acontecer? Predicativo e verbo de ligação. Preocupada aqui é um predicativo do sujeito, né? E esse está na lista, porque é andar no sentido de o quê? Estava. Então, verbo de ligação. Olha como é que a vida é, né? Bom, a vida não é fácil. A hora que você ganha um dinheiro, que você pode comer tudo que você quer, aí você lembra que comida engorda. Isso é uma tragédia, não é? É. Você pensa assim, porque quando você tem uma privação financeira, você não toma milkshake, você não pode, todo dia. Você fala assim, vou almoçar num lugar, vou comer uma comida simples e tal. Agora, você pode comer melhor. E aí você fala assim, engorda, isso é horrível. Isso é muito ruim. Agora que você tem dinheiro para ir na mão e comer um docinho, aí você fala, não posso, porque engorda. Vocês não pensam nisso? Eu penso, eu acho isso triste. Todo dia eu reclamo disso. Eu falo, nunca é possível ter tudo. Pensa comigo, gente. A vida é feita de escolhas e concessões. Você não pode ter tudo. Vai ter que aceitar. Entendeu? Né, Robson? E eu fui à academia hoje. Pode perguntar ao Claudino. Só não tive como fazer unha e arrumar o cabelo para atender a outra menina do Facebook. Mas... É do Instagram, é verdade. Eu cheguei no Face. Instagram, a menina colocou lá que vai parar de me seguir, gente. Meu cabelo tá muito atrapalhado. Tá muito... Não estou brincando. É verdade. E ainda perguntou se eu tô louca de aparecer em público assim. Isso é porque ela ainda não viu que eu dou aula de chinelo. Hã? Se ela tivesse visto, ela tava pedindo, cuidado. Ai, ai. Gente, são indivíduos. Eu não tenho como agradar todo mundo. Concorda comigo? Já entendi. Fazer o quê, né? Eu ia até arrumar o cabelo, mas só que não deu tempo.
Não, eu até respondi que ela não precisava me avisar que vai parar de me seguir, era só ela deixar de seguir. Não é? Não precisa nem justificar, não, uai. Onde já falou que você tem que deixar. Pra você parar de seguir os outros no Instagram, você tem que justificar. Não gostei do seu batom. Não é? Não, gente, mas o mundo real também é cruel. Aqui, ó. Não, gente, aqui. Não, aqui, eu já tive aluno do presencial que virou para mim e falou assim, professor, não acha de ver 20 calça jeans do presencial. Aí eu olhei para a menina e falei assim, ah, ok, obrigada pela dica. Eu nem usei perguntar por quê, que era bobagem. Concorda comigo? Tipo, um que eu não vou parar de vir, que é mais fácil. Não, acho que ela queria que eu viesse mais social. É, mais social. Mas eu não sou professor de direito, eu também falo muito isso, porque querendo ou não, o professor de direito ele tem uma outra postura, uma outra atividade. Ele sai daqui, ele vai pro fórum. Eu saio daqui e vou buscar a menina na escola. Então, normal. Gente, mas isso também é um rótulo que o povo aos poucos vai quebrando, entendeu? Porque imagina você num calorão danado ter que ficar de terno o dia inteiro, só pra ser advogado. Dá pra usar uma camisa, sei lá, polo. Acho que dá. E também vai ensinando os outros. Você não pode julgar a pessoa pelo que ela está vestindo. E nem pelo cabelo. Se está escovado ou não. Se está do gosto da pessoa ou não. Não é? Que é gosto. Eu fiquei com dó da menina. Porque ela achou que estava sendo assim, como é que fala? Não. Ela achou que ela não teria uma retaliação. Minha ela não teve. Mas só que ela recebeu algumas cento e poucas respostas. Então ela teve que ficar lendo os outros. Não, foi no direct, não. Ela pôs no aberto. Esse foi o erro dela. Se fosse no direct, eu não tava nem aí. Não, foi. Ah, foi fim de semana. Perde tempo vocês olhando, não, gente. Aí vai, pensa comigo. O problema é que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Porque eu fui educada, respondi para ela só isso. Aqui, você não precisa me seguir. Eu sou uma pessoa simples mesmo, eu uso linguagem coloquial, meu cabelo eu não arrumo sempre, porque eu não tenho tempo. Respondi assim. Falei, não precisa me seguir. Isso é uma decisão de quem está do outro lado e não precisa me comunicar também, não. Né? E respondi uma coisa mais ou menos assim. Só que aí os outros caem matando. Aí a pessoa fala assim, não, agora eu vou responder a verdade. Não que eu não pensasse em responder de outra forma, mas você tem que respirar, pensar, falar assim, não, tem que ser superior. Porque realmente é uma bobagem. Eu dei até uma olhada nas fotos dela, ela anda com o cabelo super arrumado mesmo. Eu respondi até isso, eu falei, eu não sou blogueira, você até me desculpa, eu sou só professora mesmo. Tá? E nem é em tempo integral, é só quando eu tô dando aula. Meu Instagram costuma ser só eu mesma. E é verdade, gente, a gente tem que pensar um pouco. Rede social, você tá ali fazendo o social. Obviamente, você posta que você bem entender, a rede não é sua. E te segue só quem o quê? Que seja, gente. E brinca eu só uso quando eu acho par. Hoje, por exemplo, eu tô com o segundo furo, olha que beleza. Né? Não, ultimamente eu tô usando só pequenininho mesmo. Só tô usando um grande aí que uma aluna me deu, aí de vez em quando eu uso. Que eu já deixo ele aqui no curso, que eu lembro. É sempre o mesmo. Pode olhar, todas as aulas de 2019 eu tô com o mesmo. É um maiorzão assim. Aí porque ela me deu de presente, eu me sinto na obrigação também de usar. Né? E ficou lindo, mas só que é pesado. A gente acha que não, mas vai a aula o dia todo com um brinco super pesado. Vai indo, só acaba doendo. Pelo menos não gosto muito de coisa. Tipo assim, brinco grande, pulseira, colar. Eu acho lindo, desde que não seja em mim. É, lindo de se ver, mas aí, tá vendo? Não é só flores, não. O povo acha que é simples. Só dar aula. Gente, mas eu já acostumei, de certa forma, tá? Não tô brincando. Já vi aluno online me mandar assim, professor, você podia passar base todo dia, porque fica brilhante. Já vi. Já vi. E você não pode fazer nada, porque, tipo assim, é aluno. Não.
É porque a pessoa confunde. Eu até entendo, porque diz que tem uma teoria que você aprende melhor com pessoas mais, como é que eu posso dizer assim, bonitas e mais arrumadas. Só que isso não é triste? Até porque esse negócio de bonito e feio não tem que ser subjetivo. Aqui, não existe, não. Você é lindo, né, Robson? Eu, por exemplo, achava o moço do estacionamento lá perto do curso lindo. E todo mundo me achava doido. Só porque o moço era gordinho. Eu falei, só porque ele é gordinho ele não pode ser bonito? Ele era um charme. Cara, mal bonito, na minha opinião. Aí, Alexandre falava assim que eu tomei... O povo inventava. Que eu tomei alguma coisa que eu tava drogada. Eu achava ele um charme. Se eu não tivesse pegado Alexandre, eu tinha pego ele. Aí, o cara, na minha opinião, um gato. Eu achava... Ah, não, Robson brigou com ele. Aí, no dia que o Robson ficou achando que eu achava o menino bonito, o Robson cortou relações. Foi no outro dia, né? Uai. Mas assim, até isso, você não tem o direito nem de achar uma pessoa fora de um determinado padrão bonito que os outros já te criticam. Eu achava o cara um charme, um gato, de verdade. O fato dele estar acima do peso, a gente ia fazer uma ginástica. Entendeu? Bonitinho mesmo. Ó, termos do predicado, eu vou fazer primeiro aqui um esqueminha só para você saber o que que entra nisso aqui, tá? Então, termos do predicado, eu tenho objeto direto e as variações dele. Eu vou chamar de objeto direto normal, objeto direto preposicionado, que agora eu vou sistematizar isso para você. Objeto direto pleonástico. Cai pouco esse tipo de coisa, gente. Tipo objeto pleonástico preposicionado. Mas também não dá para eu falar com você que não cai o quê? Nunca, de jeito nenhum, tá? E tem um outro ainda que chama objeto direto interno. Que de vez em quando você também vê assim, intrínseco. E esse daqui é o que a gente está chamando de normal, né? Tradicional. Aí eu tenho objeto indireto, com duas classificações. O objeto indireto, que a gente chama de normal. E graças a Deus só tem mais um tipo, que é o pleonástico. Objeto indireto, pleonástico. Então, objeto indireto. Aí a gente tem 3, predicativo. O que acontece com o predicativo? 2 tipos, pode ser do sujeito ou do o quê? Objeto. 4, eu tenho adjuntos adverbiais. É termo do o quê? Predicado. E 5, eu tenho o agente da passiva, que obviamente ele é restrito à voz o quê? Passiva, mas ele também é um termo que está dentro do o quê? Predicado. Então, nós estamos olhando que além do verbo, esses termos podem integrar o quê? O predicado. Só que o verbo eu já te dei, não já, gente? Se é verbo intransitivo, transitivo direto, indireto. Então, aqui, ó, termos do predicado. Vou colocar assim, além do verbo, além do verbo, tais termos podem compor o predicado.
Bom, aí nós vamos estudar um a um, para a gente entender melhor esses termos aqui. Apesar que a gente, quando fala de verbo, você concorda que a gente já trabalha isso aqui? Não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito jeito de você trabalhar separado, mas dá para melhorar a explicação, né? Então, a gente está em conceitos dentro de termos do predicado. Primeiro, objeto direto. O que acontece com o objeto direto? Completa verbo transitivo o quê? Direto. Claro que pode ser também um transitivo direto e o quê? Indireto. Completa verbo transitivo direto. Não exige o quê? Preposição. Só que quando eu falo não exige, significa que nunca pode ter? Não. Causa exatamente da existência de objeto direto preposicionado. Então, não exige preposição. O que mais que eu tenho sobre ele? Responde as perguntas algo ou alguém. Então, completa verbo transitivo direto, não existe preposição, responde as perguntas algo ou alguém. O que mais que eu sei sobre o objeto direto? Pode ser representado por nome, pronome ou oração. Nome é a mesma coisa eu falar que ele é representado por o quê, gente? Substantivo, né? Então, pode ser representado por nome, pronome ou oração. Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Sua atitude implicou prejuízos. E é até bom porque a gente já trabalha esse verbo implicar, que ele é ótimo para cair em prova. Não implica em nunca, né? Implica algo. Então, sua atitude implicou prejuízos. Sua atitude, o que vai ser, gente? Sujeito. Implica algo. O que implica? Prejuízos. Então, prejuízos, objeto direto. Eu falo assim, ó, não o vi novamente. Quem vê, vê alguém ou algo, né? Quem não vi? Eu. Não adjunto adverbial de negação. Novamente, é uma adjunto adverbial, ele está puxando para o tempo, né? No sentido de outra vez. Mas se não classificar aqui, faz diferença ou não faz? Não faz. Quem vê, vê o quê? Alguém. O que esse o vai ser? Objeto direto. Não o vi novamente. Não. Aqui é só a gente saber que ele é representado, não é tipo, né? Tipos são aqueles lá, preposicionado, pleonástico e interno. Aqui ele pode ser representado por nome, pronome ou oração. O que pode aparecer mais é perguntar assim, qual que é um caso objeto direto oracional? Aí é mais comum. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, esperava que ele voltasse cedo. Quem esperava? Pode ser um ele, né? Quem espera, espera o quê? Algo. Que ele voltasse cedo é um objeto direto. Só que é um objeto direto de estrutura o quê? Oracional. Voltasse aqui é o verbo, né? Flávia, isso é a mesma coisa de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? É.
Flávia, e se eu fosse classificar aqui dentro? Porque imagina que sempre você vai ter uma classificação dessa oração de fora e dessa aqui dentro. Ele, sujeito, voltasse, verbo intransitivo, cedo, adjunto adverbial de tempo. E o quezinho, uma conjunção, o quê? Integrante. Sabe o que eu costumo falar com vocês? Isso é uma oração subordinada, né? O que é uma oração subordinada? É igual uma mulher grávida, uma pessoa dentro da outra. E de vez em quando ainda é gêmeos, trigêmeos, quádruplos, que aí tem a ver com a quantidade de o quê? Oração mesmo. Então, você tem uma oração externa e você tem uma interna. A interna, ela tem as classificações também, né? Se eu grifasse só o voltasse, você ia por verbo intransitivo. Se eu grifasse só o cedo, adjunto adverbial de tempo. Se eu grifasse o ele, você ia colocar o quê? Sujeito. Só que o ele é sujeito do voltar. E o quezinho, ele é uma conjunção integrante. Conseguiram pensar nisso aqui? Isso aqui é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende da coleguinha. Substantiva, porque equivale a um nome. Objetiva direta, porque tem função de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetivo direto. Só pra você já entendendo que é a mesma coisa, né? Quando você fala objeto direto oracional, a mesma coisa disso aqui. Então, ó, por enquanto eu só te dei o conceito geral. Ou seja, a gente trabalhou o objeto direto normal. Então, ele pode ser representado por nome, que é aqui, por pronome, que é isso daqui, e também pode ser representado por uma, o quê? Oração. Ele responde as perguntas algo ou alguém, não existe preposição e completa sempre um verbo transitivo direto, que nesse caso também pode ser um transitivo direto e o quê? Indireto, não tem problema. Porque, na verdade, o transitivo direto e indireto, ele é direto, não é, gente? Só que além do direto, ele tem mais um pedaço. Beleza? Bom, aí agora eu vou pensar no objeto direto preposicionado. O que é isso? 1.1. O que vai ser? Objeto direto preposicionado. Quando eu penso em objeto direto preposicionado, eu já sei que o verbo que ele completa é um verbo transitivo que direto. Então a gente sabe o seguinte: a preposição apresenta função estilística, e quando ela é estilística, quer dizer que ela pode ser o quê? Suprimida. Então, a preposição apresenta função estilística ou ocorre em função do tipo de complemento. O que acontece? Existem certos pronomes, os pronomes oblíquos tônicos, por exemplo, que eles exigem preposição. Então, a preposição ela vai aparecer em função do tipo de complemento que a gente utilizou na frase. Se a preposição tiver uma função estilística, ela pode ser suprimida. Se a preposição aparecer em função do tipo de complemento, o que vai acontecer com ela? Não pode ser suprimida. Então, depende da situação que a gente tem. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, amava a Deus acima de tudo. Então, o que eu tenho? Quem ama, ama alguém. E isso vai ficar mais claro ainda quando a gente estiver revisando a matéria de regência, estudando esse conteúdo de regência. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. Então, quem que eu estou amando, gente? Deus. Esse A aqui, ó, ele é estilístico, é uma preposição estilística.
lística. Logo, esse termo é um objeto direto preposicionado. E, acima de tudo, é um adjunto adverbial. É o modo como você ama, né? Então, amava a Deus acima de tudo. Objeto direto preposicionado. A preposição tem uma função estilística, quer dizer que pode ser suprimida. Amava Deus acima de tudo. Tudo bem, né? Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Amava a mim, não a ela. Nos dois casos aqui, ó, quem ama, ama alguém. Esse pronome é um pronome oblíquo tônico. E os pronomes oblíquos tônicos, eles exigem preposição. Então, não tem jeito de eu fazer assim, amava mim. Também não tem jeito de eu fazer amava ela. Só tem jeito de fazer amava a ou amava a ela. Então, neste caso aqui, isso também é um objeto direto. E essa preposição também é em decorrência do pronome oblíquo tônico. Aí o menino vira nessa hora e fala assim, Flávia, mas ela não é pronome reto? Morri, né? Pronome reto, eu, tu, ele, ela, eles e elas, nós e vós, desde que exerçam função sintática de sujeito ou de predicativo do sujeito. Nesse caso, estão exercendo função sintática de objeto, então jamais vai ser pronome reto, vai ser um pronome oblíquo tônico. E isso daqui é objeto direto também preposicionado. Uma questão que é sempre, vamos dizer assim, possível em prova, principalmente nessas provas mais complexas, que é o que você está querendo, é quando a gente pergunta, por exemplo, se pode substituir um pronome oblíquo átono por um pronome oblíquo tônico. Olha a observação que eu vou colocar aqui para você. Independentemente da função então, pronomes oblíquos átonos podem ser substituídos por pronomes oblíquos tônicos. Então, só te lembrando, pronomes oblíquos átonos, o que você vai ter? Me, te, si, nos, vos. Depois, lhe, lhes. Depois, o, a, os, as e variações. As variações decorrentes dessas formas pronominais. Lo, las, né? Então, e variações. Pronomes oblíquos tônicos, o que você vai ter? Mim, ti, si, comigo, contigo, consigo. Conosco, convosco, nós, vós, ele, ela. Esses são os pronomes oblíquos tônicos. Lembrando que toda vez que um pronome é oblíquo tônico, ele é preposicionado. Então, pronomes oblíquos tônicos são usados sempre precedidos de preposição. Então, pronomes oblíquos tônicos são usados sempre precedidos de preposição. Sempre haverá uma preposição antes deles, beleza? Bom, imagina que eu tivesse lá, por exemplo, uma frase assim, ó. Não me viu naquele dia. Se lá na prova vier perguntando assim, é possível substituir assim, ó. Não viu a mim. Que teve que trocar a posição para ficar melhor, né? Naquele dia. Tá certo. A única diferença é que aqui eu vou ter um objeto direto
E aqui eu vou ter um objeto direto preposicionado. E essa preposição não pode ser suprimida porque ela foi exigida pelo tipo de pronome. Um pronome oblíquo tônico. Respeitava-o muito. Aí lá na prova perguntava assim, posso trocar o o por outro pronome. Respeitava a ele, verdadeiro. Respeitava-o muito, respeitava a ele. Quem respeita, respeita alguém. Isso não deixou de ser objeto direto. Só que é um objeto direto que preposicionado. E a preposição aqui foi exigida pelo tipo de complemento, um pronome oblíquo tônico. Então, quem respeita, respeita alguém. Essa diquinha aqui é importante, principalmente para o perfil de prova que você faz, que é uma prova mais elaborada. Então, independentemente da função, pronomes oblíquos átonos, que são esses daqui, podem ser substituídos por pronomes oblíquos tônicos. Mesmo tendo função de objeto direto, isso pode acontecer. A questão é que quando isso acontece, eu vou passar a ter um objeto direto que preposicionado. E essa preposição será obrigatória. E pode ter certeza que sua banca gosta desse tipo de coisa, tá? Bom, aí o objeto direto preposicionado, a gente já viu. Se a preposição for estilística, pode ser suprimida, né? E se ela for uma exigência do complemento, não poderá ser suprimida e tem que ser mantida no período ali mesmo, se tratando de objeto direto. Agora você vai para um outro casinho, que é 1.2, que é o objeto direto pleonástico. Pleonasmo, você já deve ter uma noção do que é a repetição. Então, objeto direto pleonástico. Ocorre a repetição do objeto direto na mesma estrutura oracional. Então, ocorre a repetição do objeto direto na mesma estrutura oracional. Ele não é erro e ele serve para dar ênfase. Então, esse objeto direto pleonástico, ele serve para ênfase. Embora não seja erro, como ele serve para ênfase, ele não é indicado, por exemplo, na sua redação. Por quê? Porque um texto dissertativo padrão não deve trazer expressões de ênfase. Robson Lins, quieta. Ao Robson no meio da aula querendo matar mosquito. Jesus, coitados meninos presencial. Daqui a pouco você está estapeando os meninos aí. Pode parar. Você já vê ele assim, você fala assim, vai fazer alguma coisa. Quietinho, calma, né? Já estamos acabando, quase indo para o recreio. Na hora do recreio, na hora que a gente sair, você mata o mosquito que você quiser, tá bom? Então, ocorre a repetição do objeto direto na mesma estrutura oracional. E o mesmo vai acontecer também no caso com o objeto indireto, que também tem a modalidade pleonástica. Isso é menos comum em prova, tanto o preposicionado quanto esse daqui. Do preposicionado, a questão mais recorrente é essa, substituição de um pronome oblíquo átono por um tônico, porque o menino acha que não pode. Ele acha que os tônicos são sempre OI. Isso não é verdade. Os tônicos são sempre preposicionados, mas nem sempre vão ser objetos indiretos. Você percebeu ali que é independentemente da função, que era a observação que a gente viu, tá? Então, objeto direto pleonástico é isso aqui, ó. Esta blusa, que o Robson adorou, né? Já a usei outras vezes. Na verdade, eu tenho 3 iguais. Se vocês repararem bem, ao longo deste curso, eu tenho a rosa, uma branca e essa. São as mesmas flores, a mesma coisa, só muda a cor. Então, esta blusa já usei. Quem usei? Eu, né? Quem usa, usa algo. O azinho aqui está retomando essa blusa. Então, esse parzinho constitui um objeto direto pleonástico. Flávia, qual que é o pleonástico? A gente usa falar que é o segundo, mas você concorda comigo? Você concorda comigo que se eu suprimir qualquer um dos dois, deixará de ser pleonástico? Então, o que faz o objeto pleonástico é a repetição, beleza? Então, quem usa, usa algo. Esta blusa já a usei outras vezes. O dinheiro...
Então, eu falo assim, o dinheiro, o rapaz o recebeu recentemente. O rapaz, sujeito, quem recebe, recebe algo. Recentemente, adjunto adverbial. Então, aqui, ó, esse ozinho que tá aqui, objeto direto. E o dinheiro que apareceu aqui também, objeto direto. Então, esse para aqui é um objeto direto pleonástico. E ainda existe um último tipo, que eu vou chamar de 1.3, que é o objeto direto interno. Às vezes também a gente vê as bancas chamando de objeto direto intrínseco, mas é pouquíssimo cobrado. Aqui, ó, o núcleo do objeto é uma palavra cognata. O que é uma palavra cognata? Da mesma o quê? Família. Do verbo. Então, o núcleo do objeto é uma palavra cognata do verbo. Vamos pensar nesse tipo de palavra cognata. Viveu, por exemplo, uma vida de alegrias. Então, viver uma vida de alegrias, quem vive, vive o quê? Algo, beleza? Viveu uma vida de alegrias. O núcleo do objeto, que é vida, é uma palavra cognata do verbo. O que são palavras cognatas? Da mesma família etimológica. E cuidado para você não escrever família etimológica errado, né? Família etimológica. Só te lembrando que etimológica tem a letra o quê? I, beleza? Sonhou um sonho bom. Sonhou, verbo, e o núcleo do objeto é um termo cognato. Então, no caso aqui, a gente não usa isso também em redação por causa de evitar a repetição, o quê, gente? Vocabular, ok? Agora, é normativo, viveu uma vida, sonhou um sonho. Estilisticamente é muito ruim. Por que estilisticamente é muito ruim? Porque você tem repetição desnecessária de palavras. Eu poderia falar assim, teve uma vida de alegrias, teve um sonho bom. Ele teve um sonho bom, ele teve uma vida de alegrias, não é isso? Então, eu poderia substituir o verbo por um sinônimo, de modo a não pesar a frase do ponto de vista vocabular. Agora, Robson, eu vou deixar você matar o seu mosquito, apesar de que eu já vi que você matou esse raio desse mosquito, né? Aí, daqui a pouco ele vai querer mostrar o mosquito para vocês, tá? Então, pessoal, nós vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta com o objeto indireto e os termos ligados também, o resto dos termos do predicado, né? E os termos ligados ao nome. Então, nós vamos ver isso tudo no próximo bloco, belezinha? Tô esperando vocês.